Você já se viu tentando atravessar uma estação de trem lotada na hora do pico? Imagine-se em meio a uma multidão apressada, com barulho por todos os lados, segurando malas e correndo para não perder o trem. O som das vozes, o peso da pressa e a sensação de que o tempo está contra você podem ser sufocantes. Agora, pense na vida. Quantas vezes ela parece exatamente assim? Um turbilhão de compromissos, preocupações e pressões, deixando-nos cansados e sem direção. Mas quero lhe dizer algo. Existe um caminho para encontrar paz e clareza, mesmo no meio do caos diário. Esse caminho começa quando abrimos o coração para Deus e entregamos a Ele o controle da nossa jornada. Assim como um maquinista experiente guia seu trem com segurança por trilhos complexos, o Senhor sabe nos conduzir pelos caminhos mais difíceis, desviando-nos dos perigos e levando-nos ao destino certo. A palavra nos lembra em Sofonias 3,17: o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se alegrará em você com grande alegria, acalmará você com o seu amor, se regozijará em você com brados de alegria. Essa promessa é um convite para confiarmos que, mesmo quando tudo parece fora de controle, Deus está presente, cuidando de nós. Se hoje você deseja descansar nos braços de Deus e deixar que Ele guie seus passos, escreva nos comentários: Senhor, eu confio em Ti. Entregar-se a Deus diariamente é como aprender a navegar um barco à vela. Imagine tentar remar contra um vento forte. Por mais que se esforce, o avanço é mínimo e o cansaço toma conta. Mas, ao ajustar as velas para que o vento as preencha, o barco desliza suavemente, quase sem esforço. Assim é com a vida espiritual. Quando lutamos contra a vontade de Deus, nos desgastamos e sentimos o peso da frustração. Porém, quando alinhamos o nosso coração ao propósito dele, somos impulsionados com uma força que não vem de nós mesmos. O Senhor declara em Jeremias 29:11: porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Essa promessa não é apenas para grandes momentos, mas para cada amanhecer. Por isso, a entrega não é um ato único, mas uma escolha renovada a cada dia. Ao acordar, podemos dizer: Senhor, meus planos estão diante de Ti, que não seja a minha vontade, mas a Tua. É nesse momento que a paz começa a preencher o coração e a ansiedade perde força, pois quem confia plenamente sabe que Deus nunca erra o caminho e que Sua mão está sempre sobre nós. Se esta mensagem falou com você, declare nos comentários: toma minha vida, Senhor. Na Bíblia, encontramos histórias que nos inspiram a confiar em Deus, mesmo diante das situações mais impossíveis. Uma delas é a de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses jovens foram ameaçados com a fornalha ardente por se recusarem a adorar falsos deuses. Mesmo assim, declararam com firmeza que jamais se curvariam diante de ídolos, ainda que Deus não os livrasse. Essa postura revela uma fé que não depende das circunstâncias, mas de quem Deus é. E o resultado? O Senhor esteve com eles no meio do fogo. As chamas não os queimaram, nem sequer o cheiro de fumaça ficou em suas roupas. Assim também acontece conosco quando entregamos a Deus os fornos que enfrentamos. Problemas financeiros, enfermidades, crises familiares ou lutas internas. Ele pode não agir da forma ou no tempo que esperamos, mas sua presença no meio da provação é certeza absoluta. Quando escolhemos render tudo a Ele, trocamos o medo pela paz e a insegurança pela confiança. Descobrimos que a entrega diária é o segredo para permanecer de pé, mesmo quando tudo ao redor ameaça desabar. Se você deseja essa coragem e fé inabalável, escreva nos comentários: eu confio no Senhor, mesmo no fogo. Se render totalmente a Deus parece simples na teoria, mas na prática
encontramos barreiras que nos impedem de dar esse passo. O primeiro obstáculo é o orgulho. Muitas vezes pensamos que sabemos o que é melhor e insistimos em controlar tudo. Mas a Bíblia nos lembra em Tiago 4:6. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. A humildade abre a porta para o agir de Deus. Outro inimigo da entrega é o medo. Temos receio do que pode acontecer se soltarmos as rédeas. Porém, em 2 Timóteo 1:7 está escrito: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quando confiamos em Deus, o medo perde seu domínio. Há ainda o peso das decepções passadas. Oramos e não vimos resposta, ou sofremos injustiças, e isso pode nos fazer hesitar. Mas precisamos lembrar que o caráter de Deus não muda pelas circunstâncias. Ele continua fiel. E não podemos esquecer o apego às coisas do mundo. Bens, status, conforto. Jesus nos ensina em Mateus 6:33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Se você reconhece que precisa romper com algo que impede sua entrega total, escreva nos comentários: Senhor, eu me rendo a Ti. Superar os bloqueios da entrega não significa nunca mais sentir medo ou insegurança, mas sim escolher confiar em Deus mesmo quando eles surgem. Cada vez que abrimos mão do controle, estamos dizendo ao Senhor: eu creio que os teus caminhos são mais altos que os meus. Essa decisão constante nos aproxima do exemplo de Jesus no Getsêmani, quando orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. A paciência é outro elemento essencial. Muitas vezes queremos respostas imediatas, mas a entrega implica confiar no tempo perfeito de Deus. O agricultor não planta hoje e colhe amanhã. Ele espera, rega e confia que a semente vai brotar no momento certo. Assim também acontece com as promessas de Deus em nossa vida. Quando identificamos os obstáculos e os levamos a Deus em oração, algo muda dentro de nós. O coração se torna mais leve, a fé se fortalece e a paz começa a ocupar os espaços onde antes havia ansiedade. Se você quer pedir a Deus força para esperar e confiar no tempo dele, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a esperar em Ti. Quando escolhemos viver uma vida de rendição diária a Deus, começamos a experimentar mudanças profundas e visíveis. O primeiro fruto é a paz, não uma paz frágil, que desaparece ao primeiro sinal de problema, mas uma paz firme, que permanece mesmo no meio das tempestades. A Bíblia nos assegura em Filipenses 4:6, 7, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Outro fruto é a liberdade. Em João 8:36, Jesus declara: se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. A entrega rompe cadeias invisíveis. Vícios, culpas, medos e pesos do passado perdem força diante da presença de Deus. Também encontramos a alegria verdadeira, que não depende de circunstâncias externas. Essa alegria é profunda e constante, pois está enraizada no amor do Senhor, conforme lembra Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a nossa força. Se você deseja viver essa paz, liberdade e alegria que só Deus pode dar, escreva nos comentários: eu recebo a paz e a alegria do Senhor. A entrega diária não apenas traz paz e alegria, mas também nos transforma de dentro para fora, moldando nosso caráter à semelhança de Cristo. Esse crescimento espiritual é descrito em Gálatas 5:22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade,
mansidão e domínio próprio. Quando nos rendemos, damos espaço para que o Espírito Santo desenvolva esses frutos em nós. Além disso, a entrega abre caminho para que o poder de Deus se manifeste por meio de nossas limitações. Paulo declarou em 2 Coríntios 12:9: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Isso significa que quando reconhecemos nossa incapacidade, Deus tem liberdade para agir com sua força. Com o tempo, nos tornamos instrumentos vivos, mãos que ajudam, boca que encoraja, ombros que sustentam. Passamos a ser faróis que iluminam caminhos em meio à escuridão deste mundo. Se você deseja ser um canal de bênçãos e deixar Deus agir através da sua vida, escreva nos comentários: "Senhor, usa-me para a tua glória." Escolher viver rendido a Deus é mais do que uma emoção momentânea durante uma oração. É um compromisso diário. É acordar todas as manhãs e dizer: "Hoje, Senhor, a minha vida está em tuas mãos." É compreender que cada área, família, trabalho, saúde, sonhos e até nossas lutas precisa estar debaixo do seu cuidado. Essa decisão nos protege contra a ansiedade de querer controlar tudo. Quando entregamos, reconhecemos que o trono pertence a Deus e não a nós. Isso nos livra do peso que nunca fomos feitos para carregar. Jesus nos chama em Mateus 11, 28, 29. "Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas." Se hoje você sente que precisa colocar novamente sua vida diante do Senhor, faça isso agora em oração, com sinceridade e fé. E escreva nos comentários: "Senhor, minha vida é tua para sempre." Pai amado, Criador dos céus e da terra, hoje me coloco diante de ti com humildade e gratidão. Reconheço que nada posso fazer sem a tua presença e direção. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e todas as coisas estão sob o teu controle. Obrigado pelo fôlego de vida, pela salvação em Cristo Jesus e pela graça que me sustenta a cada dia. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes em que tentei seguir sozinho, confiando apenas em minha força e entendimento. Purifica meu coração e renova minha mente, para que meus pensamentos, palavras e ações reflitam o teu amor. Eu entrego a ti meus planos, meus sonhos e meus medos. Toma minhas mãos e guia-as para fazer o bem. Toma meus pés e direciona-os para andar nos teus caminhos. Toma minha voz para anunciar a tua verdade. E toma meu coração para que pulse no ritmo da tua vontade. Que a tua paz governe minha vida e que o teu Espírito Santo me fortaleça a cada decisão, para que eu viva em constante rendição a ti. Se você faz dessa oração a sua decisão hoje, escreva nos comentários: "Eu entrego tudo a ti, Senhor." Amados irmãos e irmãs, ao encerrarmos esta jornada de oração e entrega, quero deixar sobre vocês uma poderosa bênção. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo preencham cada área da sua vida. Que Ele seja o seu refúgio nas dificuldades, a força em suas fraquezas e a luz que ilumina seu caminho nos momentos de escuridão. Lembre-se, a vida de rendição diária a Deus é a vida mais plena e abundante que podemos viver. Não importa as tempestades que venham, quem confia no Senhor jamais será abalado. Que você possa sentir essa paz que excede todo o entendimento, protegendo seu coração e sua mente. Se você foi tocado por esta oração, deixe nos comentários. Que Deus me abençoe. E não esqueça, compartilhe esta palavra com alguém que precisa ouvir essa mensagem, para que juntos possamos crescer na fé e no amor de Cristo. Que Deus abençoe abundantemente todas as áreas da sua vida. Amém.